Olá, vamos esperar as pessoas entrarem no Periscope. Olá, Vanessa, Davi, tudo bom? Esse é meu primeiro Periscope. Meu nome é Raquel Macedo, eu sou psicóloga. Oi, Vanessa. Obrigada, Beatriz. Obrigada pela felicitação. Hoje, para quem não sabe, é o dia do psicólogo, dia 27 de agosto. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês por que é comemorado nesse dia, né? O dia da nossa profissão. Obrigada, Vanessa. É muito gostoso, né? Receber Feliz Dia do Psicólogo, parabéns, né? Numa data que representa aquilo que você faz, o que você gosta, a sua profissão, porque isso mostra que a gente deixa marcas positivas na vida das pessoas, que realmente o psicólogo tem trabalhado, né? Olá, Flávia, Tereza, para que as pessoas vivam de uma maneira melhor. E é justamente esse o tema da minha live de hoje, como viver melhor com a ajuda do psicólogo. Você já se perguntou sobre isso? Olá! O que o psicólogo pode fazer? Ou o que ele faz de tão mágico, né? As pessoas veem dessa forma. Nossa, o psicólogo ele tem uma forma, que eu não sei qual é, uma fórmula mágica que ele consegue me ajudar, falar algumas coisas que fazem bem para mim. Então, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês de como isso acontece. Para quem está chegando agora e ainda não me ouviu, meu nome é Raquel Macedo, eu sou psicóloga, essa é a minha primeira transmissão no Periscope e eu escolhi esse dia 27 de agosto porque esse é o dia do psicólogo. E a missão do psicólogo é melhorar a vida das pessoas, né? É fazer com que elas tenham relacionamentos mais felizes, façam escolhas melhores na vida, bem mais refletidas, né? Que as suas decisões sejam tomadas com segurança, com autenticidade, dentro daquilo que elas são. Sejam bem-vindos todos que estão entrando agora na sala. Vocês estão me ouvindo bem? A imagem tá boa? Vocês podem me dar coraçõezinhos aí na tela, falando se a imagem tá boa, se vocês estão vendo bem. Sim, Beatriz? Você pode marcar isso. Você tá me ouvindo direitinho? Tá certo, parece que sim, então. Bom, pessoal, esse conteúdo que eu vou falar hoje, eu acredito que vai ser útil. O som tá legal, Beatriz? Obrigada. Esse conteúdo, eu acredito que vai ser muito útil para várias pessoas, né? Vocês que estão aqui hoje assistindo e outros, os amigos de vocês, as pessoas que seguem vocês. Então, eu vou pedir para vocês convidarem também os seus seguidores, compartilharem essa transmissão. Olha lá, a Beatriz já convidou pessoas, né, os seguidores dela, para verem essa live. Bom, enquanto as pessoas vão entrando, eu vou contar para vocês, então, por que hoje é o dia do psicólogo. Olá, Caus Psico. Tudo bom, Michele? Hoje eu estou comemorando a minha profissão e a Michele também, né? A Michele é psicóloga. E olá, Diogo. Tudo bom? Já vi umas transmissões suas muito legais. Muito bacana, falando sobre psicologia, os diversos temas, né, que a gente tem para contribuir. Então, essa data, 27 de agosto, ela ficou como a comemoração, o dia do psicólogo. Oi, Diogo. Porque há 53 anos, no dia 27 de agosto de 1962, foi regulamentada a nossa profissão no Brasil. Então, ficou regulamentado que existiria cursos, né, de bacharelado e licenciatura. Olá, Alex. Tudo bom? A pessoa que faz licenciatura em psicologia é aquele que pode lecionar psicologia. E aquele que é bacharel, que fez formação
de psicólogo é aquele que pode atuar em vários setores, né, profissionais, como psicólogo mesmo. Eu, no caso, sou licenciada e formada psicóloga. Então, eu posso tanto dar aula como atender em diversos locais. E nessa época do mês de agosto, normalmente, os cursos de psicologia, as faculdades, fazem vários eventos em comemoração à profissão de psicólogo. Então, existem palestras, eventos culturais, oficinas, minicursos, por essa época do mês. Na semana passada mesmo eu participei aqui na Universidade de Taubaté de alguns eventos, mas a minha forma particular de comemorar é fazendo essa primeira transmissão no Periscope para inaugurar esse canal de comunicação com vocês. Há alguns meses eu tenho visto transmissões maravilhosas, né, que agregam muito valor no Periscope, então eu acho que é muito importante que eu também me coloque e compartilhe com vocês as coisas que eu sei. Né? O conhecimento não tem sentido se ele não for compartilhado, se eu não puder falar um pouquinho do meu aprendizado e do meu trabalho para vocês. O meu objetivo aqui no Periscope, assim como no Papo Psi, que é um canal que eu tenho no YouTube junto com a Michele, que é a psicóloga que eu falei agora há pouco, é divulgar a psicologia. Muitas pessoas têm o mito de que psicólogo é coisa de louco, né? O louco que vai no psicólogo é uma vergonha ir ao psicólogo ou contratar um dos seus serviços, é frescura ir ao psicólogo. Olá, Soares, tudo bom? E é bom a gente quebrar essas crenças, porque elas não são verdadeiras, elas só prejudicam os profissionais de psicologia, como também aquelas pessoas que poderiam ser beneficiadas com o serviço do psicólogo, mas que não vão por preconceito. Obrigada, Alex. Tomara que faça bastante sucesso e eu consiga atingir mais e mais pessoas com aquilo que eu tenho para ofertar de benefícios, de conhecimento para vocês. Isso mesmo. Então, e como que o psicólogo pode te ajudar? O que ele faz? Quais são as ferramentas, né, as técnicas? E por que você procurando um psicólogo no consultório, você fazendo psicoterapia, isso vai te fazer bem? Por que o psicólogo te ajuda tanto? Em primeiro lugar, qualquer pessoa pode ir ao psicólogo? A pessoa pode ir ao psicólogo, sim, porque a pessoa ela tem o direito de se conhecer. Ela tem o direito a buscar o sentido da própria vida, a refletir sobre as suas questões existenciais, de conflitos em relacionamentos, a saber um pouco mais de si mesmo, além do que ela sozinha consegue descobrir. Então, a pessoa tem o direito de ir ao psicólogo. Mas, principalmente, quem está com dificuldades na existência, não encontra um sentido de vida, está com algum sofrimento, vive conflitos nos relacionamentos interpessoais, em casa, no trabalho, nos relacionamentos amorosos. Se a pessoa se sente desajustada ou não se sente bem no ambiente em que ela vive, se algo de mudança, alguma transformação aconteceu na vida dela e ela não conseguiu administrar essa transformação, é interessante que ela se encaminhe ao psicólogo. E essas mudanças, elas podem ser tanto mudanças no desenvolvimento, uma criança que cresceu e agora chegou à adolescência, uma pessoa que chegou na vida adulta e agora não sabe como se comportar, uma pessoa que está envelhecendo e agora tem paradigmas sociais diferentes, tem uma visão diferente do mundo, as pessoas o veem de uma forma que nunca tinha sido visto antes, alguém que esteja num processo de noivado, casamento, uma gravidez, nascimento de uma nova pessoa na família, nascimento de um filho, morte de alguém querido, uma mudança de emprego ou algum acidente que tenha acontecido, são motivos também. E algumas pessoas também que tenham transtornos psicológicos. Não só as pessoas que têm algum transtorno psicológico procuram um psicólogo, mas ansiedade, depressão, fobias, pânico, tudo isso o psicólogo vai ajudar. Em segundo lugar, né, em primeiro eu falei para vocês quem vai ao psicólogo. Quem é o público privilegiado que vai se beneficiar desse serviço? E agora eu conto um pouquinho para vocês como que o psicólogo pode ajudar através da postura dele, de acolhimento,
Porque o psicólogo ele tem ferramentas muito significativas e importantes, que é o ouvir e o perguntar. Eu ressaltei essas duas porque com ela eu mesma aprendi na minha prática como psicóloga e elas realmente fazem a diferença num atendimento clínico, num atendimento psicológico. Então o psicólogo ele vai te ouvir e ele não vai te julgar. Muitas pessoas, quando você fala para elas algum assunto seu, algum problema que você tem, a tendência dela é de falar o que ela pensa sobre o assunto. É falar o que ela acha certo e o que ela acha errado. E o psicólogo ele não tem o objetivo de colocar essa moral ou um julgamento sobre você. Mas ele vai te ouvir e te acolher dentro daquilo que você apresentar para ele, dentro daquilo que você é, dentro dos seus sonhos, dos seus medos, né? Então, o acolhimento, a escuta são muito importantes para ajudar alguém. E o que ele vai fazer? Ele não vai só escutar, ele não vai só ouvir você falar algumas palavras. Ele vai ouvir e, dentro do que ele ouvir, ele vai perceber as lacunas que existem no seu discurso, aquilo que não está bem resolvido para você ainda, aquilo que você precisa explorar mais, e ele vai te ajudar a explorar mais esses assuntos que não estão bem resolvidos, que são contraditórios. É isso mesmo, Beatriz. As questões de acolhimento e escuta são essenciais. Por quê? E essas questões, elas são importantes porque desde o início, no começo, né, do atendimento, na criação do vínculo terapêutico, é que elas vão existir, desde esse início. Se você procura um psicólogo e você percebe que ele não consegue te ouvir ou que ele não está prestando atenção no que você está dizendo, né, que ele não consegue te acolher da forma como você é, pelo contrário, ele te questiona de uma maneira a te julgar, aí você não vai se sentir bem naquele atendimento. Então, por isso que é fundamental isso. E o psicólogo vai te ouvindo e vai perceber aquilo que você ainda tem como mal resolvido. E quando você for falar de você mesmo, às vezes você cai em contradição. Fala uma coisa que você tinha certeza. Como saber se alguém precisa de um atendimento de um psicólogo? Olha só, Alex, o sofrimento é algo base para você saber. Se a pessoa está em sofrimento e ela está numa situação em que ela não consegue sair daquela situação ou ver um novo horizonte, não ter uma nova perspectiva sobre aquilo, e aquilo prejudica a sua qualidade de vida, então ela precisa de um psicólogo, né? Ela pode ir a um psicólogo para conhecer, para saber como funciona, e aí, dependendo do caso dela, ela vai contar aquilo que ela está vivendo, como que ela se comporta diante desse sofrimento. E é através disso que o psicólogo vai dar um direcionamento mais pontual, mais adequado a esse caso. Mas essa condição de sofrimento e de diminuição da qualidade de vida já são pontos para que a pessoa procure um psicólogo, tá certo? Ela não conseguir gerenciar os próprios problemas, as próprias emoções, tá? São indicativos de procura. E aí, o psicólogo vai te ouvir e, além disso, ele vai te perguntar. Ele vai ouvir e ele vai saber fazer a pergunta melhor para que você reflita sobre a sua vida. Então, saber perguntar é uma habilidade que o psicólogo precisa ter, para ele te fazer refletir sobre o que você está fazendo com a sua vida. E quantas pessoas, né, entram no consultório do psicólogo tendo uma percepção sobre si. Às vezes uma percepção da vida muito fechada. A vida é isso, isso, isso. Eu sou tal pessoa X e não vou mudar, eu sou dessa forma. E aí quando elas se deparam, né, num processo de atendimento, elas vão descobrindo um mundo novo dentro delas. Elas vão vendo o mundo de uma outra forma e vão se vendo de uma outra maneira. E isso é incrível, né? Uma das alegrias assim do ânimo em ser psicólogo é você ver essa transformação das pessoas, né? É ver que elas podem muito mais do que elas imaginam. Elas podem ser aquilo que às vezes o outro que convive com ela não permite que ela seja, mas ela tem o direito de ser. Então, muitas coisas são reveladas ali no sentido de serem descobertas dentro de si mesmo. O psicólogo não é aquela pessoa que sabe tudo
e ele vai te contar alguma verdade. Ele vai ajudar que essa verdade nasça a partir daquilo que você está falando. Né? Então, por isso que é importante a participação ética, fiel do psicólogo num trabalho sério. E a participação do paciente, do cliente, porque é ele que vai trazer esse conteúdo para ser trabalhado, da vida dele. Ou seja, para caminhar com a ajuda de um psicólogo, você precisa ter sede de você mesmo. Você precisa querer se conhecer mais, ter uma inquietação boa de querer ir além das aparências. E o psicólogo, num terceiro ponto que eu vou falar para vocês hoje, é que ele é alguém que vê além das aparências. E é por isso que ele consegue te ajudar. Porque ele não se contenta com uma aparência ou com uma fala, com um discurso de um primeiro momento que te fecha. Eu sou uma pessoa assim, né? Ele vai entender as várias possibilidades de você existir, de você ser, de você se comportar. Então ele vê que você é uma pessoa em potencial, que você pode se tornar coisas ainda que você não se tornou. E como o psicólogo não fica preso na aparência, ele vai te encorajar a ser quem você é, a ser mais do que aquilo que você pensa que é, de uma forma rígida, estereotipada. Ele vai te dar espaço para você se descobrir, além do cotidiano, além das coisas que as pessoas te colocaram para que você fosse, além do que você imagina que seja a única possibilidade de você ser. Ele vai abrir esse espaço. Então, ele vai te ajudar a ter insights. Ele vai te ajudar a ter uma visão ampliada sobre você mesmo, a encontrar na sua história os motivos que fizeram você se comportar da maneira como você é hoje. Então, ele vai te ajudar a rever esses comportamentos que às vezes te prejudicam, que não te fazem bem, e que você vai repetindo, repetindo e repetindo. E você vai parar de repetir esses comportamentos quando você observar quais são as suas motivações. Por que você sempre age da mesma forma? Por que só muda o cenário? Né? Por exemplo, uma pessoa em relacionamentos amorosos, ela entra num relacionamento, aí ela tem determinadas atitudes, por exemplo, de ciúmes, de brigas mesmo constantes, incompreensão com o parceiro. E ela sempre acha que o parceiro nunca está dando a atenção que ela gostaria de ter, nunca está bom, e aí esse relacionamento termina. Depois de um novo relacionamento, ela vai repetir atitudes de que o parceiro tá olhando para outra, ele não está me ouvindo. E aí começa, né, a criar cenas para que esse parceiro te dê mais atenção. Eu tô com um problema muito grande, você precisa olhar para mim. E assim vai indo, né? Ou seja, muda o cenário. É um relacionamento com uma pessoa, depois é com outra, depois é com outra. Mas o comportamento vai se repetindo. É como se você estivesse em torno... Olá, Roberto, seja bem-vindo. Roberto, meu nome é Raquel Macedo, sou psicóloga. E eu estou falando como que o psicólogo pode ajudar as pessoas a ter uma vida melhor. Nesse exemplo de agora, o que o psicólogo faria? Ele olharia para essa cena, para essas atitudes e questionaria o paciente, né? Qual que é a sua responsabilidade nessas coisas que vêm te acontecendo? Como que você está se comportando nessas situações que têm aparecido para você ou que de alguma forma você tem contribuído para que elas acontecessem? Então, a pessoa vai sendo questionada. E ali ela vai criando um novo pensamento, ela vai sendo criativa, ela vai modificando a narração que ela tem da própria vida, de quem ela é. Ou seja, olá, Roberto, obrigada. Ou seja, ela vai tendo a oportunidade de ser diferente, ou melhor, de descobrir ali a essência, o que movimenta ela, o que move, o que motiva. Quais são os motivos que existem para ela agir da forma como ela age. Um quarto ponto é a ressignificação da sua história. O psicólogo ele pode te ajudar e ele te ajuda porque ele te ajuda a ressignificar a sua história. E isso é muito bonito, é muito profundo, é algo muito pessoal, né? Cada um tem um modo de ver a sua história
E no processo terapêutico vai mudando isso. A pessoa vai, quando ela conta de si mesma, da sua história, da sua família, de quem ela vai fazendo conexões incríveis com eventos da vida dela que ela não percebia antes, e isso é maravilhoso. Ela vai tendo insights a partir de coisas que o psicólogo a questiona, palavras que ela fala, mas que ela não percebe, e aí o psicólogo volta para ela. Obrigada, Roberta, parabéns para todos os psicólogos. E aí o psicólogo observa uma palavra que o paciente falou e que o paciente nem percebeu, mas aquela palavra tem muito significado. E aí o psicólogo, né, vai lá e pergunta: o que é essa palavra para você? E a pessoa vai abrindo a rede de associações dela dentro daquilo que ela está falando. E assim é possível que, contando a história dela, ela perceba a própria história, a própria vida, quem ela é, de uma forma diferenciada. Então a pessoa normalmente chega contando o que levou ela até o consultório, quais são as suas queixas, como ela chegou até ali na sua história, né, os últimos fatos. Olá, Lilian, tudo bom? E o que acontece é, revisitando essa história, que você pode construir tanto um presente feliz como um futuro melhor. Tem muitas pessoas que falam: o passado já passou. Oi, boa tarde. O passado já passou, você não deve olhar mais para isso. Realmente, né? O passado, ele se foi. Mas o passado também traz informações importantes. Obrigada, Lília. Também traz informações importantes sobre a sua vida, sobre quem você é. Então você não tem que descartar totalmente o seu passado. Ele é significativo e merece atenção também. Por quê? Muitas pessoas têm frases sobre a sua vida, né? Tem falas sobre a sua vida, de como você deveria ser, quem as pessoas sonharam que você fosse, né? E essas ideias que as pessoas têm de você, elas vão se acumulando. Então, por exemplo, eu tenho a ideia de que a Raquel, psicóloga, é extrovertida. Então, as pessoas só começam a admitir comportamentos seus que sejam de pessoa extrovertida. Falar, interagir com as pessoas, ser muito comunicativa, alegre, antenada com o ambiente à sua volta. Ou seja, as pessoas te observam daquela forma e elas te rotulam daquela forma. Mas será que tem que ser sempre assim? Você tem que obedecer a esses rótulos? Né? Essas crenças, elas vão se acumulando e vão influenciando. Até mesmo as crenças dos nossos pais, da nossa família. Né? O que as pessoas sonharam que você fosse. Se você tem uma tendência para ser uma pessoa de um determinado jeito, mas as pessoas te dizem que aquilo não é legal, que aquilo não é desejável, você acaba, às vezes, tendo que ceder em busca desse reconhecimento das pessoas. Né? Às vezes, a pessoa passa por cima dela mesma para conseguir um amor do outro. Né? Como fica segura uma pessoa que está certa de ser amada, como a pessoa se sente bem, né? De saber que ela é amada, ela é querida, ela faz parte de um grupo. E o psicólogo, ele vai além disso, porque ele vai te ajudar a escutar as suas emoções, aquilo que você sente. Que legal, Beatriz. Obrigada, Roberto. Isso mesmo, convidando as pessoas para assistir a transmissão. Você vai aprender... Olá, Barreto, tudo bom? Você vai aprender a escutar as suas emoções, aquilo que você sente, né? E o que você sentiu nessa sua história, em cada caso, em cada evento da sua história. E que às vezes não foi bem compreendido e ficou lá para trás, né? E precisa ser resgatado para que você tenha uma vida boa daqui para frente, para que você reveja os seus conceitos, reveja quem você é. Então, uma outra coisa que é importante, né, que tem a ver com isso da história, é ver os sentimentos, ver aquilo que você está sentindo e dar nome a esses sentimentos, dar nome a essas sensações. Nomear é uma tarefa muito importante no desenvolvimento pessoal. A mãe, lá nos primeiros anos de vida, ela faz isso com a criança. O que você quer? Né? O que você está sentindo? Ah, você está com fome. Ah, você está com dor. Né? E ela vai nomeando isso. E o psicólogo, ele vai ajudar o paciente à medida que ele também for criando, né, essa forma de nomear o que a pessoa está sentindo. Porque assim ela vai se conhecendo e ela vai conseguir ter uma maior autonomia. Ela vai saber se posicionar, vai saber quem ela é e como ela reage nas situações em que ela passa.
Às vezes você passa por uma situação que te abala, mas você não consegue ali dar nome, você não consegue perceber o que você sentiu nessa situação. E isso faz toda a diferença. Quando o psicólogo consegue dar nome para isso acalma, né? A mãe quando fala, filhinho, não chora assim, olha só o que você está sentindo, é fome, mamãe vai dar comida para você, vai dar o leite para você, e isso vai passar. E isso vai acalmando o paciente, né? Quando você consegue conter essa dor, conter essa angústia e ir dando nome, separando o que é isso que está movimentando tanto, o que é isso que está angustiando tanto. Um quinto passo, né, uma quinta forma do psicólogo te ajudar é ele promovendo os seus direitos. O psicólogo ele tem um papel político. Não sei se vocês já ouviram falar isso. E quando eu falo político, é um papel de participação social nas decisões que acontecem na sociedade, nos eventos sociais, coletivos, nos atos coletivos, né? E política é diferente de partido ou partidarismo. O psicólogo ele não tem um partido A, B ou C, um partido político, mas ele defende o direito das pessoas na sociedade, os diferentes direitos das pessoas que são diferentes e que vivem numa mesma sociedade. E por que ele defende esses direitos? Porque são pessoas. E porque ele estuda essas pessoas, porque ele sabe do desenvolvimento delas, como elas chegaram até ali, ele conhece a formação de cada sujeito, como que funciona a mente humana, e ele sabe o quanto que é importante respeitar essa subjetividade, ou seja, assegurar que cada um tem um espaço para se expressar, como livremente e com dignidade. Por isso que em qualquer lugar que o psicólogo trabalhe, ele vai lutar por essa liberdade com dignidade. Então, ninguém tem o direito de falar, a sua expressão é desnecessária, ela é inválida, você não pode se expressar, porque você é da forma como você é. Cada um tem o direito de ser e de se expressar, vivendo, né, em sociedade. E isso faz parte da ética do psicólogo, né? O psicólogo, no seu código de ética, né, é visto que ele precisa dar abertura a essas formas diferentes, a subjetividade, né, as pessoas que existem na sociedade que são únicas, são singulares. Nesse sentido, ele também vai imprimindo essa ética no diálogo, no trabalho em que ele estabelece, porque ele vai favorecer a convivência das pessoas. Então, além do psicólogo ter uma ética própria, que é de respeitar os seus pacientes, entendê-los na sua singularidade, ele também propõe uma ética no respeito às diferenças, né? Uma ética do bem conviver, né? Da convivência sadia em sociedade. E ainda falando sobre direitos, que é uma das formas do psicólogo te ajudar, ele vai te ajudar a perceber o direito de ser quem você é, de ser em autenticidade. Ou seja, o psicólogo ajuda o paciente a ele se cuidar, a ele se amar, a ele se respeitar. Como assim? Às vezes, uma pessoa vem até o psicólogo falando que as outras não a respeitam, que ela não tem o seu espaço considerado, que ela não se sente digna no lugar em que ela convive, porque as pessoas a excluem, a desmoralizam, e ela acaba reclamando disso, seja porque ela faz parte de uma minoria, né, social, ou porque realmente ela tem esse sentimento de inferioridade. E o que o psicólogo faz nesse caso? Ele vai chegar em cada pessoa que cometeu a injustiça e vai falar, olha, não pode fazer isso. Ele vai chegar em cada pessoa que falou a injúria, que cometeu uma discriminação para desfazer isso. Não, ele vai trabalhar com esse paciente. Então, ele vai trabalhar com a percepção que o paciente tem dele mesmo, né? Por que ele continua nessa posição de vítima? Será que ele poderia se posicionar de uma outra maneira frente à forma como as pessoas o tratam? Por que ele continua vivendo nesse ambiente? Ou por que ele continua se deixando ser vítima? O que ele pode fazer para reverter essa situação? Será que o conceito que ele tem dele mesmo é positivo? Essa pessoa se permite se defender, ela se permite, se acha no direito de ser respeitada? Né? Será que ela acha que ela merece respeito?
Então, essas são perguntas que levam a história de vida da pessoa que é atendida e mostra como o desejo dela, né, de ser quem ela é, foi construído. Então, por exemplo, se ela sabe que ela é de uma forma que as outras pessoas não gostam, ela pode achar que é direito do outro colocá-la num lugar de inferioridade, né, que ela não merece ser respeitada. Será que é isso? Então, será que a própria pessoa se aceita como ela é? Nessa busca por direitos, a pessoa também precisa se aceitar, a pessoa também precisa se amar e se colocar nesse lugar de respeito, né? De que ela também se respeite o próprio desejo. Então, por exemplo, uma pessoa vive num grupo, numa família, psicanálise, minha abordagem. Ou seja, ela vive numa família que isso é muito comum. As pessoas não se valorizam ou têm ali, né, de uma forma ou de outra, que é normal sofrer, é normal ser vítima nas situações. É uma coisa que passa batido. E aí a pessoa aprende dessa forma a se comportar e a continuar nesse lugar de vitimização. Porque o meu avô foi assim, o meu pai foi assim, então eu também sou assim. Né? Mas então, peraí, aonde que está aí o ponto que você pode ser resgatado, né, para pensar de uma outra forma? Por que você pensa dessa forma? Né? Por que você tem que continuar repetindo essas situações? Um sétimo ponto, né, já estamos aí no final. Eu vou falar sobre os benefícios gerais que o psicólogo e a psicoterapia podem te trazer. Então, o desenvolvimento da capacidade de autonomia. O psicólogo ele trabalha muito para fazer você refletir, né? Ele vai te ajudar no seu desenvolvimento. Você amadurece muito quando você passa por um processo terapêutico. Então, todas essas reflexões, essa ajuda que ele te deu no tempo de atendimento, de terapia, você vai ganhar mais força, mais autonomia para você vivenciar isso de uma maneira pessoal, sozinho, né? E aí você vai conseguir gerenciar melhor as situações da sua vida, lidar melhor com as suas emoções, saber nomeá-las, vai se conhecer melhor. Então, quando você tiver um conflito, você vai conseguir viver com maior equilíbrio emocional. Você vai conseguir se observar, refletir sobre aquela situação e ter consciência das suas emoções, né? E assim você vai agir de uma forma mais assertiva onde você estiver. Um outro benefício, você vai conseguir sair daqueles padrões que a gente fala. Aqueles padrões repetidos, sempre age da mesma forma e não percebe o que será que está fazendo com que eu sempre faça a mesma coisa, do mesmo jeito. Então você consegue agir de formas novas, formas criativas, porque a psicoterapia ela te ajuda a criar novas narrativas de você mesmo, como eu tinha falado antes. Ela te ajuda a que você se veja de uma maneira diferente. E você vai ver novas possibilidades na sua vida. Isso te permite ser alguém que você é, você vai se permitir ser quem você é e encontrar um sentido para a sua vida. Muitas pessoas não têm sentido de vida, porque elas acreditam que existe uma única forma de ser e ela só deve existir daquela maneira. Um outro benefício, né, da atuação do psicólogo é desenvolver em você habilidades de comunicação, de assertividade. Você vai conseguir falar de uma forma que seja clara. Por que você vai conseguir falar de uma forma que seja clara? Porque você vai ter clareza para você mesmo. Né? Você se conhecendo, você vai saber o que você quer, né? O que é melhor para você. Você vai descobrindo tudo isso. E então você vai conseguir se expressar de uma forma melhor. Você vai conseguir dar nome para aquilo que você quer. E isso é muito importante no destino e na vida de uma pessoa, né? Saber aquilo que ela quer. E ela vai conseguir, assim, também resolver conflitos de uma forma mais facilitada. Conflitos pessoais e conflitos nos relacionamentos. Um outro ponto de benefício que o psicólogo te traz é o fortalecimento psicológico. Você vai conseguir ter uma resiliência, né? Uma força maior, uma tolerância a frustrações, a dificuldades.
Se você sabe aquilo que você quer, quem você é, se você tem essa segurança que a psicoterapia te dá, você vai enfrentar isso de uma forma melhor, né? Você vai amadurecer psicologicamente. E isso tudo, todos esses benefícios, eles favorecem a sua saúde mental, física, psicológica, a sua saúde integral, né? Tudo vai ficando bem. Então, gente, para finalizar, eu gostaria de retomar isso com vocês. A psicoterapia, a atuação do psicólogo, ela vai mostrando os seus efeitos a curto e longo prazo na vida de quem é atendido. E quem faz a psicoterapia, ela se percebe uma pessoa mais segura, mais madura, mais pronta para enfrentar a vida. E esse pronto é um pronto a cada momento, porque a gente nunca está fechado, nunca está pronto totalmente. Mas é essa resiliência, essa motivação de vida. A cada novo percurso, a cada novo passo, você estar ali, né, de cabeça erguida para enfrentar os desafios e as coisas que vierem pela frente. E você vai crescer muito como pessoa. É um tempo, um espaço propício o setting terapêutico. Então, tudo o que acontece ali no set, né, o espaço, o acolhimento, a escuta que eu já falei, né, eles vão te ajudar para que você ganhe intimidade com você mesmo. Você vai ser convidado a falar sobre você mesmo e o psicólogo vai percebendo, né, quais são as lacunas que existem no seu discurso e como que você vai poder dar um novo significado à sua existência. Tá certo? Então, eu vou retomar com vocês aqui os pontos que eu falei sobre como o psicólogo faz para te ajudar. Ele tem uma atitude de acolhimento, em primeiro lugar, né? Qualquer pessoa que queira se conhecer ou queira conhecer melhor o trabalho do psicólogo pode ir a um psicólogo e observar como ele trabalha. Cada psicólogo trabalha de uma forma diferente, dependendo da abordagem, enfim. Mas, principalmente aquelas pessoas que estão em sofrimento, que não conseguem resolver uma situação por si mesmas, que estão numa fase de transição, de mudança, que vivem conflitos interpessoais nos relacionamentos, que não encontram sentido de vida, se sentem desajustadas onde estão, não se sentem bem no ambiente onde vivem, ou que têm algum transtorno, né, psicológico, ansiedade, depressão, enfim. Essas pessoas são um público do psicólogo também. O psicólogo te ajuda porque ele ouve sem julgar e ele sabe perguntar. A habilidade do psicólogo é de acolhimento, de escuta e de fazer as perguntas certas para te fazer refletir e chegar a um novo conflito criativo. Ele te ajuda porque ele vai te encaminhando para ressignificar a sua história, para ressignificar quem você é, a sua vida, qual é a sua missão nesse mundo. E ele vai promover direitos, tanto em relação às pessoas, né, numa questão política, de divulgar que as pessoas têm direitos, porque elas são pessoas, elas são sujeitos. Assim como de fazer que você viva de uma maneira autêntica, ou seja, que você se aceite como você é, e sendo quem você é, você realmente viva bem, viva feliz. Entre tantos esses benefícios, gente, eu espero que vocês tenham aproveitado, né? Mesmo aqueles que não acompanharam a transmissão inteira, eu espero que vocês tenham observado os benefícios que o psicólogo traz para a vida de cada um e o crescimento que existe quando você faz psicoterapia. Eu espero que vocês tenham gostado do Periscope de hoje. Alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Eu espero que eu tenha agregado algum valor àquilo que vocês têm em mente do que é psicologia. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, você pode entrar na minha página do Facebook, que é psicóloga Raquel Macedo. Que bom, Roberto. Fico feliz. Tem também o meu canal do YouTube, olha só, para vocês se inscreverem. É o Papo Psi. Lá, a psicóloga Michelle e eu fazemos reflexões sobre diversos assuntos da psicologia. Porque a nossa missão mesmo... Ah, que legal, isso mesmo, Roberta. Obrigada. E com certeza, né, aos pouquinhos a gente vai contribuindo para que a psicologia seja mais acessível às pessoas.
O meu Twitter e Periscope, né, vocês já sabem, é o @psico_macedo. E tem também o meu blog, em que eu escrevo lá textos, reflexões minhas. O meu blog é www.rm-psicologia.blogspot.com.br. Em breve esse blog vai ser transformado num site, né? Vamos melhorando aos poucos, tá certo? Eu agradeço a presença de vocês. Isso é minha primeira transmissão. Eu espero que vocês tenham gostado. E compartilhem também, né? O meu perfil, né, no Periscope, Twitter, as redes sociais. E estejam comigo aí na minha divulgação da psicologia. Eu espero vocês nessas redes sociais e também nos próximos Periscopes. Um abraço, gente, e até mais.